Se este vídeo apareceu para você hoje, há um motivo. Daniel não foi apenas um profeta com visões estranhas. Ele foi um homem comum que, no silêncio do quarto, decidiu abrir a janela, ajoelhar e orar, mesmo quando orar custaria a própria vida. E é nesse sim silencioso que os mistérios ocultos do livro de Daniel começam a se abrir. Hoje eu vou te conduzir por trás da cortina. Vamos tocar em símbolos, sonhos e códigos espirituais que não são sobre curiosidade, são sobre transformação. Porque o mesmo Deus que visitou Daniel visita quem leva a fé a sério. Antes de tudo, um combinado. Fique comigo até o final. Lá, eu vou te entregar um mapa simples em 3 passos: postura, prática e perspectiva de Daniel, para você aplicar ainda hoje no meio da sua batalha. E tem mais. Vou te dar uma frase-chave para destravar esta mensagem no seu coração durante a semana. Já salva este vídeo, porque você vai voltar nele. Pense em Daniel, exilado, estrangeiro, pressionado a ser mais um na Babilônia. Ele tinha tudo para se perder, mas escolheu não se contaminar. Esse é o primeiro segredo. Mistérios espirituais não se entregam a curiosos, mas a fiéis. A visão da estátua, ouro, prata, bronze, ferro e barro, as 4 bestas, o carneiro e o bode, as 70 semanas, os anjos que lutam no invisível. Nada disso é espetáculo de fim do mundo. É Deus dizendo: eu governo a história e também governo a sua segunda-feira. Se você crê que sua vida não é aleatória, este vídeo é para você. Talvez você esteja em uma Babilônia pessoal, um ambiente que te puxa para baixo, uma pressão por resultados, uma ansiedade que não solta. Daniel atravessou tudo isso com uma disciplina simples: oração, jejum, palavra e coragem. Ele não precisava de aplausos, precisava de coerência. E quando o empurraram para a cova, ele não negociou. Resultado: leões famintos viraram travesseiros. Não, isso não é conto de fadas. É a marca de quem decide que a fidelidade vale mais do que a aprovação. Agora, repara no padrão. Toda vez que Daniel se posiciona em secreto, o céu se move em público. Toda vez que ele busca entendimento, Deus envia a resposta, às vezes com atraso aparente, porque existe guerra no invisível. E aqui está um vislumbre do que vamos destravar hoje. Existem prazos espirituais. Nem tudo está atrasado, às vezes está em curso. No capítulo 10, o mensageiro diz: desde o primeiro dia em que você decidiu entender, eu fui enviado, mas fui resistido. É isso. O tempo de Deus não é lerdeza, é procedimento. Se esta frase já mexeu com você, comenta aí: eu escolho a sabedoria de Daniel para selar no coração e para eu saber que você está comigo até o final. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora. Nosso canal fala com gente real, cansada, que ama a verdade e precisa de direção prática da Bíblia. Toda semana tem mensagem que encoraja, confronta e aponta um caminho. Curte este vídeo, porque isso avisa ao YouTube que este conteúdo muda vidas e precisa alcançar mais pessoas como você. O que vamos fazer nos próximos minutos? Primeiro, vamos destravar os símbolos, sem viagens, com a Bíblia na mão. Depois, vou te mostrar como o jejum de Daniel não é moda, é estratégia de foco espiritual. Em seguida, vamos entrar no terreno onde muita gente tropeça: as 70 semanas. E por que entender o coração desse texto muda como você lida com prazos, frustrações e promessas. E no fim, eu vou te dar o mapa em 3 passos para você praticar por 7 dias, com uma oração de 30 segundos que você vai repetir toda manhã. Respira. Você não está atrasado, você está sendo alinhado. Se a Babilônia te confundiu, o Deus de Daniel vai te reorganizar por dentro. Aperta o cinto. Nos próximos minutos, mistério deixa de ser neblina e vira direção. E quando a direção chega, a ansiedade perde força. Quando terminar este vídeo, você não vai apenas saber mais sobre Daniel,
Você vai viver diferente por causa do Deus de Daniel. E é por isso que agora a gente começa pelo começo. O primeiro mistério não é uma visão, é uma decisão. A decisão de Daniel na mesa do rei. Pronto para a primeira chave? O primeiro mistério de Daniel não tem chifres nem dragões. Tem garfos, pratos e um decreto de adaptação. 4 jovens, Daniel, Hananias, Misael e Azarias, foram arrancados de Jerusalém e colocados numa escola de elite da Babilônia. Currículo, língua, literatura, protocolo do palácio. Objetivo, transformá-los em babilônios úteis ao rei. A pressão não era só intelectual, era espiritual. A mesa do rei trazia status, temperos e contaminação. Daniel discerniu: se eu ganhar o mundo e perder o coração, estará barato demais? Então pediu: prova os teus servos com legumes e água por 10 dias. Foi simples, mas foi profundo. Ele não trocou Deus por concessões discretas. Essa é a chave que quase ninguém quer ouvir. O Espírito revela segredos a quem já decidiu obedecer antes de entender. Daniel não negociou nos detalhes. Ele não era religioso chato, era coerente. Note o padrão. Antes de interpretar sonhos, ele vence a si mesmo. Antes de enfrentar leões, ele vence a mesa. O que isso diz para nós? Que a guerra pelas grandes visões é travada nos pequenos hábitos. É na rotina, é na hora que ninguém vê, é naquele não solitário que você dá às suas fraquezas. A Babilônia de hoje não é só um império antigo, é um estilo mental. Fique confortável, misture tudo, não seja radical. Daniel escolheu outra rota: pureza e propósito. E quando chegaram as exigências impossíveis, ninguém consegue interpretar. Daniel pediu tempo, chamou os amigos e orou. Percebe? Ele não se isolou no heroísmo, formou parceria espiritual. Existem portas que só se abrem com acordo santo. Alguém ora junto, alguém vela junto, alguém crê junto. E Deus respondeu, não porque Daniel era especial, mas porque sua postura alinhava céu e terra. O texto diz que Deus revela o profundo e o escondido. A palavra é essa, revelar. Não é conquistar à força, é ser confiado. Deus confia segredo a quem não vai usar segredo para autopromoção. E há um detalhe lindo. Daniel, jovem cativo, ao receber a revelação do sonho do rei, não corre para o trono, corre para agradecer. Ele bendiz o Deus que muda tempos e estações, que remove reis e estabelece reis. Ou seja, antes de lidar com o poder humano, ele se curva ao poder eterno. Isso curou sua ansiedade. Se Deus governa os calendários, eu posso descansar enquanto faço a minha parte. Obediência não é pressa, é ritmo. Talvez, no seu caso, a mesa do rei seja aquele atalho que te seduz, o conteúdo que esfria sua fé, a comparação que corrói sua identidade. O jejum de Daniel aqui tem menos a ver com cardápio e mais com clareza. O que na minha rotina rouba a minha sensibilidade espiritual? Corte isso por um tempo. Substitua por oração simples e palavra. Você vai perceber que a lâmpada por dentro acende. A vida fica nítida, e quando o impossível bater e ele bate, você estará com o coração posicionado para ouvir. Guarda esta frase. Revelação segue fidelidade. E pega o gancho porque agora vamos para a visão que inaugurou o ministério de Daniel diante dos poderosos. A estátua de metais que mostra como Deus escreve história com linhas firmes e como essa escrita conversa com o seu hoje. Pronto para enxergar o invisível no concreto das eras? Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés mistura de ferro com barro. Imponente, inquebrável, até que surge uma pedra cortada sem auxílio de mãos e atinge os pés. A estátua desaba, vira pó levado pelo vento e a pedra se torna uma grande montanha que enche a terra. Daniel interpreta:
Reinos se sucedem, cada um com brilho e força próprios, mas todos temporários. O único reino que não passa é o de Deus. O ouro se orgulha, a prata administra, o bronze expande, o ferro domina, o barro tenta colar. No fim, a mistura não sustenta o peso da eternidade. Isso parece distante? Não é. A estátua mora no nosso ego, fases em que nos sentimos cabeça de ouro, inabaláveis, momentos de ferro, duros e eficazes, e dias de pés frágeis, onde qualquer notícia balança tudo. A mensagem é: não construa sua paz sobre camadas que o vento leva. Construa sobre a pedra e repare o detalhe: a pedra atinge os pés, o ponto de sustentação. O que hoje sustenta sua vida? Um cargo, um relacionamento, um saldo. Tudo isso é bom, mas é barro com ferro, funcional, mas instável. O reino é a única base que não quebra. Quando Daniel termina, o rei se prostra. Por um momento, a Babilônia se curva ao Deus de Israel. O que fez o império dobrar? Um jovem que não dobrou lá atrás. Mistério? Sim, mas não é bruxaria, é princípio. Deus dá entendimento sobre a macro-história a quem decide honrá-lo na micro-rotina. E observe o consolo implícito. Deus conhece as linhas do futuro. O desconhecido para nós não é indecifrável para Ele. Quando a ansiedade chega, anuncie a ela: o meu futuro foi visto pelo meu Deus antes de eu nascer. Isso muda o jeito de respirar. Agora, um cuidado. Tem muita gente usando a estátua só como mapa do noticiário. Não é errado estudar, mas é pobre parar aí. O alvo de Daniel não é alimentar pânico, é gerar confiança obediente. O que Deus está dizendo? Eu estou no comando quando você entende e quando você não entende. Eu estabeleço limites para os impérios e também limites para o que tenta te destruir. Então, enquanto você trabalha, ora e luta, lembre-se, a pedra já está a caminho. O reino não é um rumor, é um movimento. E tem mais. A estátua é o primeiro capítulo de uma sequência de visões que aprofundam esse mesmo tema sob outro ângulo. Se a estátua revela a aparência dos reinos, a próxima visão revela sua natureza. Por trás de coroas e mapas existem feras. Daniel vai dormir e sonha com o mar agitado, e dele surgem 4 animais grotescos. Isso não é para te assustar, é para te acordar. O mundo nem sempre é como parece, mas Deus está no tribunal certo. Segue comigo. O próximo quadro é forte, mas termina com esperança. O ancião de dias sentado e o filho do homem recebendo domínio para sempre. De noite, Daniel vê o mar revolto e dele subir 4 bestas. Um leão com asas, um urso que se levanta de um lado, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e uma 4ª besta indescritível, terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. É feio, é pesado. É a natureza dos reinos quando viram fome de poder. Quando a ambição não tem freio, gente vira número, piedade vira fraqueza, verdade vira moeda. Daniel treme. É normal tremer. Mas então a cena corta para um tribunal. Tronos são postos, o ancião de dias se assenta, rios de fogo correm, livros se abrem. Aquela última besta se exalta e logo é julgada. Em seguida, como o filho do homem, vem com as nuvens e recebe domínio, glória e reino eterno. A mensagem: por mais ferozes que sejam as forças, há um juiz no céu e há um rei legítimo. Isso não é apenas cosmologia profética, é psicologia espiritual. Toda vez que você se sente esmagado por circunstâncias, por narrativas de medo, por ameaças que parecem maiores do que você, lembre, os livros se abrem. Existe uma avaliação justa que não depende do feed nem do humor de ninguém. E existe um Filho do Homem, título que Jesus amou usar, que recebe o reino não pela força, mas pela autoridade do Pai. Isso muda como você enfrenta o mal. Você não luta para vencer. Você luta a partir da vitória de alguém. Daniel pergunta sobre o pequeno chifre que fala arrogâncias.
É o espírito da soberba que rise de Deus e oprime santos. Ele tem prazo, tem tempo, tempos e metade de um tempo, não é eterno. O tribunal decide e o reino é dado aos santos do Altíssimo. É aqui que sua identidade encaixa. Você não é coadjuvante em narrativas de medo. Você é parte de um povo que recebe reino. A firmeza não brota de dureza, mas de pertencimento. A visão seguinte, capítulo 8, aprofunda o cenário com o carneiro, 2 chifres, e o bode com um chifre notável que se quebra e dá lugar a 4, de onde surge outro que profana o santuário. É história, é símbolo, é também alerta. Quando a adoração é atacada, a vida degrada. O ponto não é decorar nomes de reis, e sim discernir o que sempre reaparece, forças que tentam esvaziar a fé e corromper o culto. Remédio? O mesmo de Daniel. Consagração, palavra e perseverança. Ele recebe a visão, desmaia, sofre, mas se levanta e segue no trabalho do rei. Piedade que trabalha é o estilo de Daniel. Todas essas imagens desembocam num capítulo decisivo onde a profecia encontra a oração. Daniel lê os escritos, percebe os 70 anos do cativeiro e se volta a Deus com jejum, pano de saco e cinzas. Não para fazer drama, para assumir responsabilidade. Ele confessa pecados, assume culpas, clama pela misericórdia. E então, o céu responde com uma das peças proféticas mais discutidas da Bíblia, as 70 semanas. Respira. Não vamos brigar com números, vamos captar o coração, porque ali tem o antídoto para quem se sente atrasado, confuso ou desanimado com os prazos da vida. Vem comigo. Agora a gente entra no capítulo 9, não como curiosos, mas como filhos que querem entender o relógio do Pai. Daniel entende pelas Escrituras que o tempo de exílio se aproxima do fim. O que ele faz? Ora, não para informar Deus, mas para alinhar-se. Oração de Daniel 9 é uma obra-prima. Confissão honesta, memória das alianças, apelo à misericórdia. Ele não terceiriza a culpa, não acusa a cultura, não finge perfeição. Ele se coloca de joelhos em nome do povo e diz, em essência, pecamos, mas a ti pertencem a compaixão e o perdão. Enquanto ele ainda fala, Gabriel chega voando rapidamente com entendimento. E então vem a revelação das 70 semanas. Um pacote profético em que Deus marca tempos para restaurar, ocupar, purificar, selar visão e profecia e ungir o Santo dos Santos. Há debates sobre cada detalhe e é bom estudá-los, mas não perca o perfume central. Deus tem marcos e marcos têm propósito. Ele não joga dados com a história, nem com sua vida. Existem prazos de maturação. Tem coisa que você não perdeu. Você está no entretempos. Se a ansiedade te mente dizendo acabou, lembra. No texto, a sequência inclui restauração em meio a angústias. Ou seja, dá para reconstruir chorando. Deus não espera o cenário perfeito para agir. Ele santifica o canteiro de obras. Agora, vem um choque santo. No capítulo 10, Daniel entra em luto espiritual por 3 semanas. Ele não comeu manjares, não se ungiu. Não por teatralidade, mas por foco. Ele buscou entendimento. Aos 24 dias, um mensageiro aparece com rosto como relâmpago, olhos como tochas, voz como de multidão. Ele diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel veio ajudar-me. É aqui que muita gente trava. O que isso significa? Há resistência no invisível. Não é superstição, é realidade espiritual. Sua oração move o céu, mas há batalha. Isso não deve te assustar, deve te persuadir a perseverar. Repara no detalhe. Desde o primeiro dia, ou seja, Deus não atrasou, ele despachou, mas houve oposição. E Daniel, em vez de desistir no dia 7, dia 14, dia 20, permaneceu. Você está vendo o padrão?
Aquele jovem que disse não na mesa do rei agora diz sim ao tempo de Deus. Jejum aqui não é barganha, é clareza. Você corta ruídos, reduz distrações, concentra a alma. Não é sobre mérito, é sobre sensibilidade. E o que fazer com isso na vida real? Se a sua oração não aconteceu ainda, não confunda silêncio com ausência. Pode ser apenas guerra. Continue orando, ajuste rotinas, peça a cor do santo, intercessão de 2 ou 3. Lembre-se de que Miguel luta e de que livros se abrem. Enquanto isso, trabalhe como Daniel trabalhou, estude como Daniel estudou, ame como Daniel amou sua gente. Fé não é pausa da vida, é vida com eixo. Estamos quase no fim e eu prometi um mapa simples em 3 passos: postura, prática e perspectiva de Daniel, para você aplicar por 7 dias. Vou te entregar agora, junto com uma oração de 30 segundos e uma frase-chave para repetir na semana. Prepara papel e caneta, ou salva nos favoritos. Se até aqui Deus mexeu com você, comenta: eu escolho perseverar como Daniel. Isso ajuda o algoritmo, sim, mas principalmente marca seu coração. 1. Postura. Quem eu sou quando ninguém está vendo. Daniel decidiu no coração não se contaminar. É uma decisão antes de situações. Se você esperar a tentação chegar para pensar, já chegou tarde. Postura é pré-decisão. Como aplicar? Identidade. Escreva em uma linha: eu pertenço a Deus. Leia em voz alta toda manhã. Convicções mínimas, liste 3 nãos inegociáveis. Eis, não consumo o que esfria minha fé, não negocia verdades por aplauso, não adio oração por distrações. Janela aberta. Crie um microespaço físico, visual na casa para orar, leitura. Não precisa ser bonito, precisa ser constante. 2. Prática. O que eu faço todo dia mesmo quando não sinto. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não por superstição, por ritmo. Adote por 7 dias o plano Daniel de 20 minutos, 5 minutos palavra. Leia Daniel 1, 2, 7, 9, 10, um trecho por dia. No 7º, releia o que mais falou. 10 minutos oração. Comece agradecendo. Confesse, interceda por 2 pessoas, peça sabedoria para uma decisão concreta. 5 minutos em silêncio, sem música, sem tela. Apenas respire e repita um versículo. Se puder, acrescente um jejum de distrações. Corte 3 coisas que lotam sua mente. Eis, notícias em excesso, rolagem infinita, açúcar emocional. Não é penitência, é clarear a alma. 3. Perspectiva. Como eu leio os prazos e as guerras. As 70 semanas me ensinam que Deus tem tempos. Daniel 10 me ensina que há resistência. Tradução prática. Nem tudo é não. Às vezes é ainda não. Perseverar é participar da vitória que já foi dada ao Filho do Homem. Trabalhe e confie. Daniel servia no palácio enquanto esperava respostas. Faça o seu melhor com os recursos que tem hoje. Agora, a frase-chave da semana. Anota, põe como papel de parede, repete de manhã e à noite. Fidelidade precede revelação, e Deus governa a história e o meu hoje. A oração de 30 segundos, reze agora comigo e pelos próximos 7 dias. Senhor, Deus de Daniel, eu abro a janela do meu coração. Eu escolho a fidelidade antes de entender. Alinha o meu tempo ao teu. Dá-me sabedoria para decidir e perseverança para permanecer. Repreende o que me confunde, fortalece o que é de ti. Reina sobre a minha história hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração encontrou eco em você, escreva nos comentários. Eu vou viver a sabedoria de Daniel. Eu leio cada comentário e oro por você. E se este conteúdo te fez bem, inscreva-se e compartilhe com alguém que está em Babilônia. Gente boa que só precisa de direção. Antes de encerrar, relembra o fio de ouro que nos trouxe até aqui.
Um jovem que venceu a mesa, um Deus que revelou a estátua, um tribunal que julgou as bestas, prazos que acalmam o coração em 70 semanas, uma guerra invisível vencida por perseverança e um mapa simples para 7 dias de alinhamento. Se amanhã a ansiedade sussurrar, responda com a nossa frase-chave. Se o mundo parecer ferro e barro, ponha os pés sobre a pedra. E quando este vídeo terminar, não deixe a chama apagar. Salva, volta nele, pratica o plano Daniel por uma semana e depois volta aqui para testemunhar. O Deus que visitou Daniel, visita quem o busca de todo o coração. Até o próximo encontro, que ele te faça firme, lúcido e leve.